o anjo fala com Gideão. Amém? Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo em Lagar para o salvar de Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir para o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão de Midianita. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão de Midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Pode sentar. Amém? A gente já estava quase que no meio, mas a gente vai voltar agora, né? A gente estava falando que o que te trouxe para o Evangelho foi uma proposta de vitória. Amém? Quantos de vocês vieram para o Evangelho para perder? Ninguém. Amém? Todo mundo veio para ser feliz na vida sentimental, ser feliz na vida financeira, ser feliz na família. E muitas das vezes, quando tu olha para dentro da tua vida, tu não consegue ver as maravilhas do Senhor se cumprindo. Assim foi com Gideão. Um dia Gideão parou para pensar e disse assim mesmo: poxa, nos contaram maravilhas do Senhor e de repente agora a gente está nessa situação, vivendo nessa miséria, vivendo acuado. Então Gideão saiu para fora do lagar com uma atitude de coragem, buscando mudar a situação dele. Então o anjo apareceu para ele e falou: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele falou assim mesmo: não, comigo não é não. Porque se o Senhor fosse comigo, eu não estaria passando essa situação. Se o Senhor fosse comigo, eu não estaria desse jeito. É que muitas das vezes o crente olha para a vida dele e vê que de repente a tua situação não está, o ano se passou, tu já tem 3, 4 anos de igreja e a tua vida sentimental não muda, a tua família não muda, né? Só problema, problema. Tá, parece aquele ditado no mundo que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então, irmão, eu cheguei nesse tempo que eu estou cansado, eu já estou quase desacreditado da minha fé. Né? É tanta promessa, e a cada dia tem ficado pior a minha situação. O que eu faço? Que tem duas opções: ou tu murmura ou tu usa a fé. Gideão, ele era um rapaz que ele tinha aquele sentimento dentro dele, porém ele abriu a boca dele na hora certa, no dia certo, no momento certo. Ele abriu a boca para quem poderia mudar a situação dele, que era um anjo do Senhor. Sabe que ele estava em constante oração com Deus. Porque tem crente que ao invés de entrar em oração, ele entra em murmuração. Ele vai para casa da irmã contar o problema dele, ele vai para casa do irmão, vai para casa da pastora, vai para casa de todo mundo. Mas não vai para os pés do Senhor. Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É como eu estava falando, a mudança de vida que tu quer não está na pastora, não está na minha pregação, não está no ministério, não está na Bíblia. A mudança que tu quer está na ação da tua fé. Amém? O povo israelita murmurava tanto contra Deus que Deus um dia se irou e queria acabar com eles. Porque a Bíblia diz que a murmuração deles chegou aos ouvidos do Senhor. Oração e murmuração existe um grande amigo. O que é murmuração, irmão? É ficar aos quatro ventos contando o teu problema. Contando o teu problema para o irmão teu que não está resolvendo nem o dele. Contando... tu não está em oração, tu está falando: poxa, meu Deus, até quando eu vou ficar só comendo ovo? Até quando eu vou ficar sozinho? Sempre sozinho, parece que não tem uma irmã que gosta de mim, não tem um irmão que se interessa por mim. Até quando eu vou ficar sozinho? Querido, tu foi chamado não para murmurar, mas para orar pelo teu problema. O homem de Deus e a mulher de Deus, eles têm que ser de oração. Amém? Então, quando tu não busca a tua resposta em oração, tu passa para murmuração. E aí, querida, a murmuração não tem nada a ver com a fé. Já acabou. A murmuração, ela desagrada. A oração agrada. A atitude da tua fé pode mudar a tua situação. Não adianta ficar murmurando e chorando aos quatro ventos o leite derramado que ontem foi derramado. Amém? Se para trás, as coisas que para trás ficaram, já era. Tu tem que esquecer das coisas que para trás ficaram e começar a tua vida olhando para frente. Se até hoje a tua vida não mudou, a culpa não está em Deus, não. A culpa deve estar dentro de ti.
Porque quando a vida do crente muitas das vezes não muda, ele fica olhando para ver se o problema não está no pastor, se é a pregação do pastor, da pastora que não bate, se é o ministério que ele está, se é o ventilador da igreja que não bate o vento. Ele acha problema em tudo, só não acha problema dentro dele. Amém? O povo de Israel era escravo porque eles eram idólatras. Então eles estavam passando uma situação colhendo aquilo que eles plantaram. Tu pode ir na igreja andar com a tua bibliazinha aí, com a tua roupinha de crente, mas nos bastidores da tua casa e na tua vida lá fora, tu pode pensar que ninguém te vê, querido. Mas o Espírito Santo não esquece uma coisa: ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele vê todas as coisas. Então olha para dentro de ti e vê se a mudança que tu queres, que tu tanto almeja, tu está buscando em oração, abrindo a tua boca para Deus. Tu tem que ser mal criado sim para Deus. Porque Gideão, quando o anjo falou: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo, ele disse: não, comigo não. Ele podia ter pego aquela palavra, porque o anjo tentou massagear o ego dele, dizendo: contigo. Ele falou assim mesmo: comigo não, se Deus fosse comigo eu não estava nessa situação. Tem crente que vai falar: Deus é contigo, está apertando lá, porque Deus quer que tu tome uma atitude de fé, porque na tua atitude de fé Deus vai mudar e que amanhã tu vai contar um testemunho. Então não fica aceitando palavra, tapinha nas costas não. O que tu queres? Tu queres uns tapinha na costa, tu quer uma mudança de vida. Se tu queres uma mudança de vida, um tapinha na costa, teu lugar não é aqui. Porque Deus não dá tapinha na costa de ninguém. Deus muda a situação. Amém? E Ele pode mudar a tua situação a partir do momento que tu tiver fé nele e usar a fé que Ele te mostra que tu tem que usar. Amém? Tu queres ser feliz na tua vida sentimental? Tu tem que fazer que nem Gideão, te separar, porque Gideão ele estava separado, sozinho. Porque muitas das vezes, querido, tu tem que estar separado, porque se tu for abrir a tua boca pra gente que não está habilitada a te dar uma orientação de fé, tu acaba caindo na fé ainda. Amém? Então tu tem que aprender que quantos de vocês aqui foram preparados para ficar murmurando? Ninguém. Deus falou sempre que vocês tinham que orar. E quantos têm orado? A gente foi na casa eu estava contando aqui que a gente foi na casa de uma senhora que ela é católica. E quando Deus me deu a palavra, eu disse: Senhor, depois que eu terminar essa palavra, essa mulher vai me jogar um balde de água e vai me mandar embora. Ele vai dizer que nunca mais quer ver a minha cara. Quando eu acabei de dizer que a casa era Baal, só o Senhor era Deus, a mulher disse assim mesmo: volte sempre, inclusive traz esse rapaz aí que pregou. Porque parece que a católica absorve mais a palavra do que muito crente, que quer viver o evangelho do jeito que quer. Quer que mude do teu jeito não vai mudar. Amém? Se tu queres uma mudança de vida, é do jeito de Deus. Não dá para ser do meu jeito, não. Não dá para ser do teu jeito, não. Na tua murmuração, tu não vai mudar nada. Tu ainda vai acabar trazendo problema para a tua vida. Amém? Tu tem que aprender a usar a tua fé. Se tu não usa a tua fé, querido, acabou, teu homem morto. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Amém? A tua vida não vai mudar porque tu frequenta a igreja. A tua vida não vai mudar porque tu tão somente dá o dízimo. A tua vida vai mudar quando tu apresentar uma fé que toque em Deus. Porque Gideão foi a fé que Gideão apresentou para Deus. Se tu prestar atenção na história, primeiro aparece o anjo do Senhor para ele. Depois aparece o próprio Senhor com ele dizendo: vai nessa tua força. Porque só quem acredita na mudança busca em Deus. Amém? E tu diz assim: irmão, mas eu estou fraco na fé, não tenho força mais para orar, porque tu já perdeu a fé. Porque a fé já se acabou na tua vida. Porque aquele que crê que Deus pode mudar, busca em oração, busca em jejum, busca essa mudança, se separe e vai buscar essa transformação de vida sentimental, de vida espiritual, de vida financeira, de tudo aquilo que o homem sonha. A Bíblia diz, tem pessoas que elas têm a Bíblia, pregam a Bíblia, mas na hora de viverem a Bíblia, de usarem, né, aquilo na vida delas, elas não usam. Tem gente, a Bíblia diz assim mesmo: e tu que instrui a outros, não instrui a ti mesmo? Amém? Muitas das vezes a pessoa vê alguém para ti com o teu problema: olha, tu instrui que é uma beleza, fala da fé, inclusive até levanta o astral daquele irmão, mas depois tu está triste. Por que que isso acontece? Porque tu não vive aquilo que tu prega, querido. Entendeu? Porque muitas das vezes tu está vivendo na hipocrisia. E tu precisa reconhecer em Deus que tu está pregando uma coisa e vivendo outra. Porque a hipocrisia até os fariseus eram. Amém? E a hipocrisia não muda, a murmuração não muda. O que muda é a fé em Deus.
Então se tu está aqui nessa tarde e tu vieste para ver a minha pregação, se eu prego de um jeito ou de outro, não vai mudar a tua vida. Se tu vieste para ver se o telhado da irmã chove ou não chove, se a pintura está bonita, não vai mudar a tua vida. Somente a fé que tu usar para a tua vida vai mudar. Porque hoje, se vai para a igreja, já não se vai mais para ouvir a palavra. Já não se vai mais para a igreja para ouvir o que Deus tem para falar. Já se vai para a igreja para ouvir como é que o irmão prega, como é que a irmã se veste, como é que é o cabelo dela. Olha se ela pintou, se ela não pintou. Olha, aí a pessoa sai, a vida está destruída e depois vai dizer, murmurando, Senhor, por que a minha vida não muda? Abre a tua Bíblia aí no livro de Números 11. Números 11. Números 11. A gente não vai ler nem todo o versículo, a gente vai ler só o começo. Amém? Amém. Diz assim, olha. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. Então, só até aí. Amém? O povo não orava, o povo se queixava. Entendeu? O que o povo estava totalmente certo no que eles queriam. Eles queriam uma mudança de vida, eles queriam se alimentar naquele dia. Porém, como eles tomavam a atitude deles, foi o que acendeu a ira do Senhor. O Senhor ouviu, não foi a oração, o Senhor ouviu a murmuração. O Senhor ouve tanto a tua oração quanto a tua murmuração. A Bíblia diz que a língua, se tu aprende a dominar, tu come dela. Tu usufrui dela. Porque tem crente que não sabe dominar a sua língua. Amém? Tem crente que só abre a boca para murmurar. Quando tu abre a tua boca para murmurar, Deus ouve. Ao invés de tu dobrar o teu joelho para orar. Toda mudança que tu queres, querido, está na mão de Deus. E na tua mão também, quando tu usares a tua fé. Se tu continuares somente querendo uma mudança de vida, sem usar a tua fé, não vai mudar nada. Amém? Então, aprende que a partir de hoje, todos aqueles que aqui chegaram estão querendo uma mudança de vida. E talvez o tempo se passou para ti e nada mudou. E tu esteja dizendo aí dentro de ti, poxa, mas o que aconteceu? Será que Deus mudou? Será que nos últimos tempos vai ser assim? Ele vai abandonar o seu povo? Não vai ser assim não. A Bíblia diz que por mais que uma mãe se esquecesse de amamentar o seu filho, o Senhor jamais se esqueceria de ti. O que o Senhor está esperando de ti é uma atitude de fé, uma atitude de oração e não uma atitude de murmuração. Ele não está esperando que a pastora vai tomar atitude para ti, que o pastor vai tomar atitude para ti. Ele está esperando tu, querido, tomar uma atitude. Ele está esperando tu fazer um propósito com Deus para mudar alguma coisa. Eu lembro que quando eu era solteiro a primeira vez na igreja, que eu entrei na igreja, eu queria tanto casar. Então eu queria casar, e eu teve um dia que eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, eu vou casar. Eu não quero saber, mas eu vou casar. Eu fui lá dentro do meu quarto, peguei o colchão e queimei. Toquei fogo. Falei, Senhor, a partir de hoje eu vou dormir no chão. E só vou passar a dormir na cama da minha esposa quando me casar. Não deu outro. 2 meses depois, 3 meses depois, eu estava casado e vivendo com a minha esposa. Por quê? Porque eu tomei uma atitude de quê? De fé. Não foi uma atitude de murmuração. Amém? Aleluia. Então tu tem que aprender a tomar uma atitude de fé, a mudar a tua vida. Tudo aquilo que tu toma, tudo aquilo que tu faz para mudar a situação, fazendo para Deus, é fé. Amém? Agora, a murmuração, querido, não muda a vida de ninguém. É por isso que entra anos falhando na vida de crente e ele vive assim, ó. Batendo palma o testemunho dos outros, porque na vida dele não acontece nada, muito pelo contrário, ainda pior cada dia. Não tem nada de bom para contar, cada dia está pior, porque só sabe murmurar, só sabe falar os 4 ventos do seu problema. Chega na cara do irmão, quando vê o irmão, irmão, porque está faltando isso, está faltando aquilo, quer dizer, pensa que o irmão é Deus, o irmão não é Deus não. Amém? O irmão é irmão e está querendo uma mudança de vida igualzinha a tu. Tu aprendesses a viver da fé, porém, tu não toma uma atitude de fé, aí como é que Deus vai mudar? Fica de pé nessa tarde. Amém? Vou falar uma coisa. A Bíblia diz assim mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Até hoje, até esse momento que tu chegou aqui, tu não chegaste por acaso. Amém? Tudo aquilo que tu sonha, Deus quer fazer para ti. Porém, Ele espera uma atitude de fé tua. Aleluia. Amém? Então é necessário que tu, em primeiro lugar, reconheça que muitas das vezes tu não busca em oração. Tu está murmurando contra Deus. Amém? A pior coisa, querido, é alguém que murmura contra Deus.
Amém? Então se tu, né, vinha murmurando contra Deus e pouco vinha orando a Deus, a partir de hoje é preciso tu reconhecer, Senhor, eu vinha murmurando. Senhor, eu vinha não tomando uma atitude de fé. Porque se tu tomou, querido, até hoje, sem atitude de fé, a partir de hoje toma 200. Amém? Não desiste da tua fé, não. Se tu desistiu da tua fé é porque tu foste fraco. Amém? Não é Deus que é fraco, não, porque o Deus que eu sirvo, ele não é fraco, não. O ser humano que serve ele que é fraco. A Bíblia diz assim mesmo, que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Mas não é Deus que adia a tua esperança, não. É tu mesmo que bitola o tempo de Deus agir na tua vida. Acha que Deus vai mudar conforme tu queres. Não é como tu queres, é como Deus quer. Ah, irmão, então eu não quero viver assim. O problema é teu, a porta está aberta. Se tu quiseres voltar para o mundo do qual não te deu nada, tu podes voltar. Mas se tu quiseres uma mudança de Deus, vai haver uma luta, ter que haver uma perseverança, tem que haver uma disposição de lutar da tua parte. Se até hoje tu vinha te sentindo fraco, achando que tu estava fraco, o diabo estava colocando isso na tua cabeça. Porque a Bíblia diz assim mesmo, digo fraco, eu sou forte. E é na tua fraqueza que o poder de Deus ele é aperfeiçoado. Então levanta de onde tu está, levanta da tua prostração e começa a tomar atitude de fé, começa a tentar mudar a tua vida no âmbito da fé e não na mudança da murmuração. Porque a Bíblia diz assim mesmo, a fé que tu tem que ter para ti mesmo. Como é que eu tenho que ter a minha fé para mim mesmo? Tem aquele crente que diz assim, não, irmão, olha, eu estou tentando mudar a minha vida, estou entrando num propósito firme com Deus. A irmã não precisa saber que tu está em propósito com Deus. Ninguém precisa saber que tu está em propósito com Deus. É tipo como eu falo para a pastora, disse para ela assim, irmão, vamos para o monte, num dia de fé, buscando uma separação, buscando uma resposta de Deus. Aí quando a gente ouve falar, aí tem muita gente que vai, né? Mas poucos são aqueles que vão na fé mesmo. Poucos são aqueles que vão determinados por uma resposta. Quantas das vezes eu não fui e sempre vou para o monte sozinho, eu não preciso de irmão comigo, porque muitas das vezes a gente ainda leva irmão que ainda vai atrapalhar. E Gideão ele estava separado, então aprende a te separar, amém? Aprende a te separar e buscar uma resposta de Deus. Se todo mundo se corrompeu do teu lado, querida, Deus não mudou não. Deus ainda muda história e Ele quer mudar a tua. Então, feche teus olhos e se até hoje tu vinha murmurando para Deus, tu tem que ser sincero. A mudança que Deus quer, a mudança que tu sonha, Deus pode fazer muito melhor daquilo que tu pensa. Amém? Mas é necessário que Ele ache em ti uma fé de qualidade como Ele achou em Gideão. Então se até hoje tu vinha sendo murmurador, te arrepende hoje. Pede perdão para Deus nessa oração e fala, Senhor, a partir de hoje eu vou buscar minha mudança em jejum, oração e em propósito. Porque a partir de hoje, esse homem fraco vai ficar para trás e um novo homem vai nascer, um novo homem de fé. Os heróis da fé, querido, da sua fraqueza eles tiraram força para vencer o problema. E na tua fraqueza que tu está vivendo existe uma força, mas é necessário tu suscitar essa força dentro de ti e a partir de hoje começar a mudar tu mesmo a tua história. Então fecha os teus olhos e vamos fazer uma oração para Deus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nessa tarde, meu Deus, nós nos reunimos aqui, Senhor, porque nós queremos uma mudança de vida. E essa mudança de vida, meu Deus, só o Senhor quem pode proporcionar para o ser humano. Então, meu Deus, nós chegamos aqui, meu Pai, porque nós queremos ver as Tuas maravilhas na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira e na nossa vida espiritual. Nós sabemos que o Deus de Davi não morreu. Nós sabemos que o Deus de Abraão não morreu. Nós sabemos que o Deus da promessa não morreu. Nós sabemos, meu Pai, que muitas das vezes, meu Senhor, nós queremos, meu Pai, uma mudança, mas nós não apresentamos uma fé de qualidade, como um dia apresentou Gideão, como um dia apresentou Davi, meu Pai, como um dia, meu Pai, apresentou Abraão. Mas nessa tarde, meu Pai, nós queremos te suplicar o Teu perdão pela nossa murmuração, por tudo aquilo, meu Pai, que nós não usamos, que não é fé e que te desagrada, meu Pai. Eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, perdoar a nossa falha. Se nós, meu Pai, até essa tarde não vínhamos tomando atitudes de fé, se nós nessa tarde, meu Pai, vínhamos perdendo até a nossa fé, nós já estávamos, meu Pai, até desacreditados, nos dá força, meu Senhor, para continuar nessa caminhada, porque, meu Pai, o mundo do qual nós viemos não foi capaz de mudar a nossa vida, e se o Senhor não for capaz, meu Pai, se o Senhor
Senhor não mudar, quem que vai mudar? Ninguém vai poder mudar, meu Pai. Então nos ensina a usar a nossa fé. Nos ensina, meu Pai, a ser um filho para a tua honra e não ser um filho para a tua desonra. Nos ensina, meu Pai, a ser humilde, meu Pai, para usar a nossa fé. Mas não para nós usarmos a nossa fé para nos engrandecer, mas para te engrandecer, meu Pai. Nos ensina a ter uma fé de qualidade, meu Pai. Não deixa nós sermos murmuradores, Senhor, mas que nós possamos ser homens e mulheres de Deus e mulheres de oração. Recebe a oração do teu povo, meu Pai. Nós sabemos que tem pessoas aqui, meu Pai, que há anos vem buscando uma resposta na vida sentimental. Tem pessoas aqui, meu Pai, que há anos vem buscando uma resposta na sua vida financeira e nada muda, meu Pai. E se talvez a vida dessa pessoa não mudou, porque ao invés de ser uma mulher de oração, ao invés de ser um homem de oração, é uma mulher de murmuração, um homem de murmuração, meu Deus, eu te peço, perdoa, meu Pai. Perdoa e lança no mar de esquecimento. E que a partir dessa tarde, meu Pai, nasça uma nova vida, uma nova mulher. Que a força que esse povo não tem, meu Pai, só o Senhor pode dar. Então que o Senhor possa fortalecer a cada um deles que aqui chegou, meu Pai. Que no abrir da sua boca já não haja mais murmuração, mas que haja uma palavra de fé, de confiança. A palavra que Davi dizia, meu Pai, que com o Senhor ele saltava muralhas, e que com o Senhor ele desbaratava exército, meu Pai. E que a nossa fé também seja assim. Que nós possamos abrir a nossa boca para abrir, meu Pai, e mostrar para o Senhor nossa confiança, nossa fé, e dizer que o Senhor ainda não morreu, que o Senhor vai mudar a nossa história. Recebe a oração de cada um aqui e começa essa mudança que todo mundo quer já a partir dessa tarde, meu Pai. Que cada um de nós aprendamos a usar as armas da fé, nos revestir, meu Pai, de todas as armas da fé, e que nós possamos saber usar, porque tem crente, meu Pai, que não sabe o poder que tem na mão, porque ele não sabe usar, porque a tua palavra diz que o teu povo, ele sofre por falta de conhecimento. E que nessa tarde, meu Pai, nós possamos ser cheios da tua força. E que nós possamos ser cheios da tua esperança, meu Pai. E que a partir de hoje possa haver, meu Pai, uma mudança tal qual a gente nunca esperou na nossa vida. É o que a gente te pede nessa tarde, meu Deus. Te agradeço. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Bate uma palma para Jesus. Amém. A Bíblia diz que a mulher, a filha dela estava morta, então ela ia, pode sentar, ela ia a caminho de Jesus, perguntaram para ela, o que está acontecendo? E ela falou nada, porque ela tinha fé. Querido, se tu não aprendeu a usar a tua fé, tu é um homem morto, amém? Porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então se tu não usa ela, querido, é o mesmo que o teu inimigo tivesse um revólver calibre 22 e tu tivesse um fuzil R15. A diferença é que o teu inimigo sabe usar o calibre 22 e tu ainda não aprendeu a usar o teu fuzil R15. Com a palavra de Deus e com a atitude da tua fé, tu pode mudar muita coisa. E se tu não aprendeu a usar, querido, que tu possa pedir para Deus te ensinar a usar. Amém? Aleluia. Que é na obra da tua fé que muda a tua vida. Amém? Aleluia. Nessa tarde, alguém tem uma revelação, alguém tem uma oração, alguém tem algo para passar para alguém aqui de Deus? Amém? Ninguém tem nada? Então pode levantar e orar mesmo. Queria que os irmãos que estão também ajudassem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.